Pessoal, eu vou compartilhar com vocês a aquisição que eu fiz do Deva 11. Na nossa carteira, ele está praticamente com 31% de prejuízo e o nosso preço médio nele está em R$ 71. Hoje as cotas elas estão sendo negociadas no valor de R$ 51. E aí a gente está adquirindo para a gente abaixar o nosso preço médio e garantindo, por consequência, o pagamento de proventos elevado, travando o nosso provento num valor elevado. Quando a cota voltar a subir, e ela voltará a subir em decorrência disto aqui, que são os proventos, e eu vou dar um exemplo para vocês. Observe aqui que quando a cota estava 70 centavos e passou para 85, olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu com a cota. Praticamente subiu 10%. Obviamente que não foi só por conta dos proventos que aumentaram, mas foi um dos grandes responsáveis foram os proventos que aumentaram. Outra medida que foi responsável por esse crescimento foi a decisão do DEVA 11 ter tomado no sentido de executar as garantias dos CRIs inadimplentes, das empresas inadimplentes. Então, quando os proventos se restabelecerem, o valor da cota vai voltar a subir e temos chance da gente ter um grande ganho de capital. Um ganho de capital muito bacana, na faixa de 50% no nosso fundo. Eu quero compartilhar com vocês esse gráfico. E existe uma correlação muito grande entre a taxa Selic e o declínio dos fundos imobiliários. Observe que quando a taxa Selic está baixa, tá vendo que tem indícios de elevação de valor nos fundos imobiliários. O IFIX é o azulzinho. Olha só aqui, taxa Selic baixa, aumento dos fundos imobiliários. Taxa Selic subindo, declínio aqui dos fundos imobiliários. Taxa Selic alta, declínio dos fundos imobiliários. Taxa Selic alta, declínio dos fundos imobiliários. Taxa Selic baixando, fundos imobiliários subindo. E hoje a taxa Selic está em 13,75. Provavelmente ao final do ano já teremos as primeiras quedas. E assim que a taxa Selic reduzir, pode ter certeza que os fundos imobiliários vão embalar uma sequência de alta muito grande. Antes de continuar, eu agradeço aos 294 inscritos. Convido você para apoiar o nosso canal, fazer sua inscrição. E muito obrigado mesmo a todos que se inscreveram. Eu vou compartilhar uns dados, coisa rápida. Olha só os indicadores. O dividend yield é proporcional ao valor da cota, porém a gente adquirindo agora vai ter algo semelhante a 23% de yield. O preço sobre valor patrimonial indica que o fundo está, em tese, barato, abaixo do seu valor patrimonial. E esse fundo Deva 11 ele tem uma negociação gigante, milionária. Então, todos estes apontamentos eles nos dão muita segurança. Eu vou abrir aqui o relatório gerencial e quero compartilhar com vocês uns dados importantes aqui nesse relatório. Para quem não sabe, este aqui é o documento mais importante de um fundo imobiliário. Quando você for adquirir, é importante, é extremamente importante que você leia
o relatório gerencial. E eu vou mostrar para vocês o porquê. Olha só, esse relatório gerencial, ele traz aqui a descrição do que é o fundo imobiliário, que é um fundo de recebíveis, ou seja, eles emprestam dinheiro e cobram garantias, assim como um financiamento de carro, onde o banco pega o carro como garantia. Assim é com o fundo imobiliário, ele empresta dinheiro e pega garantias. E o fundo, ele tenta justificar o seu prejuízo com o cenário econômico, que é esse comentário aqui que eles fizeram. Eles tentam justificar a queda do valor da cota através disso aqui, ó. Em março, contamos com a manutenção da taxa básica de juros, de 13,75 ao ano. Patamar este que se mantém desde agosto de 2022. A medida é justificada pelo comportamento da alta da inflação que se mostra persistente. Embora tenha acelerado em relação ao mês de fevereiro, o IPCA de março se manteve alto, puxado principalmente pelo retorno da cobrança de impostos federais. Refletindo a postura global, o Banco Central reforçou sua postura contracionista na última reunião do Copom, sinalizando até mesmo a possibilidade de um novo aumento até que haja convergência da inflação ao redor da meta, que se consolide o processo de desinflação e a ancoragem das expectativas. A despeito dos dados da inflação, o mercado aguarda um possível início da redução da taxa Selic, encerrando 2023 em 12,75. Olha só, segundo a Devante, segundo o relatório deles, eles aguardam, o mercado aguarda um possível início do encerramento da taxa de juros. Aqui entra aquele detalhe que eu falei para vocês. Quando a taxa Selic começar a baixar, há previsões de baixar no final do ano, os nossos fundos imobiliários vão pegar uma tendência de alta muito grande. Olha só o que tem acontecido. A Selic passou de 2% ao ano a 13,25% em apenas um ano e meio. Evolução extremamente significativa que traz impactos relevantes em toda a economia, em todos os setores. Neste cenário, o crédito diretamente é afetado. Por um lado, as empresas são impactadas pela redução do consumo, resultando no aumento da inadimplência e redução da receita. Por outro, as dívidas tomadas no período anterior se tornam mais caras, aumentando a linha de despesas financeiras do balanço patrimonial de forma bastante agressiva. Como resultado da combinação da inflação e juro alto, temos uma avalanche de empresas pedindo recuperação judicial e falência nos primeiros 2 meses de 2023. De acordo com dados do Serasa, quando comparado ao mesmo período do ano passado, pedidos de recuperação cresceram 87%, de falência 38%. São ao todo 195 empresas em apenas 2 meses fechados. Então, gente, o DEVA11, ele está justificando toda essa inadimplência aqui de laranjado e de amarelo. Observe que a carteira está numa situação um pouco complicada. Mas, segundo a Devante, pelo que a gente compreende do relatório deles, assim que a taxa de juros começar a baixar, assim que a taxa Selic começar a baixar, as empresas terão um alívio e os fundos imobiliários terão uma nova marcha de crescimento. Pessoal, por isso que a gente fez estas aquisições aqui do DEVA11. A gente adquiriu mais 6 cotas e nos próximos meses nós adquiriremos mais. E quando a nossa carteira passar para o azul,
quando o Equitare, quando o Deva, quando o Urca Prime, o VGIP não tiver mais com ganho de capital negativo, a gente vai se desfazer desses fundos e convertê-los em fundo de shopping, porque a gente entende que em períodos de crise são os que são menos afetados e trará uma maior segurança para nossa carteira. Eu convido você a deixar seu comentário, obviamente a fazer a sua inscrição, mas convido você a deixar no comentário o que você acha do DEVA 11, se é um risco ou se é uma oportunidade. Eu agradeço a todos que chegaram até aqui, espero que Deus abençoe a cada um de vocês.